Mobilize. Gestalteando a psicologia do esporte. Olá, mais uma vez, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast, nosso último episódio dessa temporada, episódio de número 10, mas não vamos parar por aqui, que ainda temos alguns bônus nessa temporada, né, Marta? Eu sou a Adriana Amaral. Eu, Marta Magalhães, como a Adriana acabou de dizer, temos alguns bônus até o final do ano, né? Isso. Vão ser 10 mais alguns aperitivos aí para vocês. E para terminar a nossa temporada, oficialmente, no episódio 10, a gente vai falar sobre tomada de decisão, que é um tema tão importante também na psicologia do esporte, na verdade na vida, né? E que fecha um pouco também, não é à toa que ele é o último episódio da temporada, que a tomada de decisão é já meio que um fechamento do ciclo, né? A gente falou de várias etapas aí da sensação, da tomada de consciência, né? Da mobilização de energia. E quando a gente vai para a ação, quando a gente precisa tomar a decisão para agir, né? A gente vai chegando aí num fechamento das coisas. E o atleta tem que tomar decisões, muitas vezes, em milésimos de segundos, né? E aprender a fazer isso é uma das nossas tarefas de ajudar o atleta a tomar decisões, né, Marta? Então, eu estou aqui pensando para além de um atleta, né? Um ser humano, ele faz escolha o tempo todo, né? Ele acorda fazendo escolhas, ele fica sempre entre várias alternativas e ele escolhe aquilo que melhor lhe convém naquele momento ou que ele tem que fazer, né? Então, Ou que é possível, né? Então, nós temos as tomadas de decisões automáticas, temos aquelas estruturadas e temos aquelas que são meio que espontâneas, né? Às vezes até intuitivas. Uhum. Então, a tomada de decisão nada mais é do que um processo decisório. E quando se fala de atleta, quando se fala de trabalhador, quando se fala de estudante, quando se fala de um especialista, ele tem que fazer essa escolha, e isso envolve uma experiência, às vezes, até complexa, né? Porque exige uma percepção, exige um processamento de informações, dentre outras tantas coisas, né? Pois é, e é legal você falar para além do atleta, porque a gente está sempre batendo nessa tecla, né? A gente fala muito do atleta de alto rendimento, a gente sempre lembra que a psicologia do esporte está em várias áreas, e é uma das coisas que a gente trabalha, por exemplo, com crianças, né? Com iniciação esportiva, com esporte escolar, através do esporte, através da atividade física e aprendendo a tomar essas decisões, aprendendo a fazer escolhas, né? Eu costumo dizer que acho que uma das maiores dificuldades da gente escolher é quando a gente escolhe uma coisa, a gente deixa para trás um monte de outras, né? E muitas vezes é difícil desapegar. Eu poderia ter feito um monte de outras coisas, mas eu escolhi essa, né? Eu vejo muito isso, muito do sofrimento das pessoas que eu vejo por conta de ter que escolher, passa um pouco por aí. Não sei o que você acha, mas eu vejo isso muito Nossa, que presente. legal você trazer isso, que legal, porque como é difícil responsabilizar pela escolha feita, né? Isso. Como é difícil. Então, você tem muitos sofrimentos ao longo da vida por conta de uma escolha errada ou por uma escolha que acredita ser mais seguro, Uhum. né? Então, nós temos alguns casos, por exemplo, quando de atendimento, que às vezes a pessoa fala: poxa, me aposentei e nunca fiz o que eu quis. A vida inteira, quando a gente pensa na pirâmide de Maslow, ele o tempo todo ficou lá no item segurança e não foi para o item realização, né? Porque Uhum. ele precisava sobreviver. Então, ele escolheu por aquele caminho por, por uma questão de sobrevivência. Uhum. Agora, nós sabemos que
todas as escolhas têm suas consequências, todas, 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 né? Se você escolhe alguém para se relacionar, você pode escolher uma relação aberta com vários outros ou uma relação fechada, você e o seu parceiro ou sua parceira. É uma escolha. E quanto é difícil. Quando você escolhe um trabalho, né? E aí, eu estava até vendo hoje de manhã umas coisas que eu tinha lá de muitos anos atrás, do Chiavenato, Uhum. do Recursos Humanos, né? Chiavenato, para quem não conhece, é um autor muito conhecido aí na psicologia das organizações, né? Isso. E ele fala muito de boas dicas para tomada de decisão. Primeiro identifique o problema. Uhum. Depois, colete dados. Depois, analise as alternativas. Veja qual é a prioridade. Tome sua decisão. Acompanhe os impactos da sua decisão. E, por último, avalie os resultados. Então, volta o ciclo, né? O que eu preciso identificar de novo? O que eu preciso coletar de novo? O que eu preciso analisar de novo? E assim vai. Então, é um ciclo vicioso e virtuoso. Uhum. Depende como que eu vou fazer a minha escolha. Se ele é um círculo virtuoso, então o tempo todo eu vou estar me corrigindo para melhores decisões. Se ele é um ciclo vicioso, é um ciclo meio de padrões, e aí eu vou repetindo algumas coisas mesmo que não sejam legais, né? Sim. E esse processo que você está dizendo aí, muito legal, depois a gente pode colocar lá no nosso perfil do Instagram, tanto esse processo aí que o Chiavenato coloca, quanto a pirâmide das necessidades, para quem não conhece também. Se a gente pensar em decisões que podem esperar, é muito legal. Como é que fica com as decisões que a gente tem que tomar, às vezes, em segundos ou em menos tempo ainda, né? Como eu dei o exemplo do atleta, mas isso acontece, por exemplo, no trânsito, né? Você tem que desviar rápido, né? Decisões que são, assim, imediatas. E aí essa experiência, né? Esse exercício de fazer isso conscientemente nas decisões e que a gente pode pensar com calma, acho que ajuda a ter o repertório para quando tiver uma decisão que tem que ser tomada em milésimos de segundos, você também tender a tomar decisões mais assertivas, melhores ali naquele momento. Então, por exemplo, quando a gente fala de esporte, o quanto o atleta puder treinar, né, no seu dia a dia, situações, vamos pensar no futebol, né, que é o exemplo que todo mundo tem mais na cabeça. Eu treino, sei lá, numa situação de torcida contra, com todo mundo, os adversários contra, né? Um contra um monte de adversários, a bola vindo por cima, a bola vindo por baixo, diversas opções ali que podem acontecer, porque isso não tem fim, né? São inúmeras as possibilidades, mas quando eu consigo treinar diversas dessas possibilidades, nessa situação de jogo, e nessa, né? Com calma, com consciência. Como eu faria? Como é que eu faço aqui? Não deu certo, vou fazer de novo. Eu vou criando esse repertório. E aí, num outro momento em que eu viva algo semelhante, né, e que eu já tenha tido essa experiência, eu acho que aumenta a possibilidade de escolher de uma maneira que atenda melhor, né, de uma maneira mais bem-sucedida. E trem difícil esse, né? Como diz um bom mineiro, que trem difícil é esse? Mas vamos lá. Quando eu tenho uma decisão de alto rendimento em milésimo de segundo, envolve muitas coisas. Então, vamos pensar aqui em termos de pilares. Primeiro, eu tenho que ter um condicionamento físico e motor que chegue junto do lance com suficiente ativação, né? Depois, eu tenho que fazer uma leitura antecipada de onde é que eu tenho que estar naquele determinado momento.
Então, eu mentalizo e mobilizo a minha ação até aquele determinado local. Depois, eu preciso ter uma atenção concentrada, dividida e alternada, sem perder o foco. Depois, eu preciso ter uma comunicação comigo, com o outro, quando em equipe, com o meio. Vocês percebem que a Marta está falando do passo a passo do nosso podcast aqui, né? Cada episódio. E depois eu tenho, de posse de todas as informações que estão ali dentro, eu preciso ter controle emocional para, com calma, eleger a prioridade e responder com precisão no menor tempo possível. Isso é tomada de decisão mais assertiva. Então, veja, ainda eu falei passos reduzidos, eu não falei todos, mas aqui tem o passo a passo de forma bem reduzida. Então, veja o quanto é importante ver, esperar e decidir. Quando eu falo ver, esperar e decidir, parece que é um tempão. Isso é feito em milésimo de segundo. Sim. Porque nosso pensamento é uma coisa muito rápida. As nossas funções de contato, quando bem ativadas, eu enxergo para além, eu escuto para além, eu memorizo, mentalizo, evoco memória, informações para além. Então, isso tudo faz com que eu tenha uma autorregulação do que é que está acontecendo dentro de mim e do que está acontecendo para fora de mim. E, ao mesmo tempo, eu tenho que unir essas duas funções internas e externas e responder por aquilo que aquele lance está pedindo no momento. Então, é bem complexo, né? Eu ia falar justamente isso, né? Mais uma vez, a gente começa pelas funções de contato, né? Porque se isso não está bem desenvolvido, eu não consigo captar essas informações do meio, vai entortando o processo todo, né? E o quanto que é necessário. Você falou aí muito bem de todas as variáveis, né? Mas essa integração com o repertório motor, eu acho uma das mais importantes. E uma outra coisa que nós falamos num outro episódio, quando falamos do flow, que é a competência real e a sensação de competência, né? Isso também vai influenciar essa tomada de decisão. O quanto que eu posso fazer a habilidade que eu tenho e o quanto que eu sinto que eu tenho essa habilidade. Porque eu posso escolher, não escolher determinada resposta por sentir que eu não consigo, né? Que eu não estou apto a fazer aquilo. Então, ter também essa consciência, essa awareness mesmo, né? De saber quais são as minhas potencialidades, o que eu faço bem, o que eu não faço, né? O que é possível para mim, enfim, isso também influencia bastante nessa tomada de consciência, né? Desculpa, na tomada de decisão. Você sabe que quando você fala isso, né? Eu, cada dia que passa mais, com a minha maior idade aqui, cada dia que passa mais, eu fico pensando quanto tanto o profissional, dirigente, quanto o atleta, tanto pai quanto filho, tanto professor quanto aluno, o ser humano, de uma forma geral, ele precisa de autoconhecimento, né? Ele precisa compreender o que acontece dentro dele, quais são as emoções que ele sente e como é que ele lida com elas. Quais são os manejos e quais são as estratégias. Quando eu penso na tomada de decisão, eu também tenho que pensar nos tipos de planejamento que eu tenho que fazer. Então, quando é que uma tomada de decisão ela é estratégica? Qual é o objetivo? Qual é a meta e qual é a estratégia? Quando é que uma tomada de decisão é técnica? Quando é que ela é tática? Quando é que ela é física? Quando é que ela é mental? Ah, mas ela é uma mistura. Sim, ela é uma mistura,
mas na prioridade ali, na hora de decisão, eu preciso ter essa prioridade mais clara. E como é que é essa operação toda, né? Como é que é esse lado operacional dessa tomada de decisão? Então, Uhum. cada vez mais eu fico pensando o quanto o psicólogo do esporte ele precisa trabalhar a psicoeducação para que as pessoas possam se conhecer cada vez mais. E o Uhum. profissional também, né? Conhecer cada vez mais da modalidade, conhecer cada vez mais da função naquela organização, conhecer cada vez mais da função naquela escola, naquele clube, naquela família, né? Porque é muito, muito difícil fazer escolha. Nós começamos falando disso. É. Qual é o problema que eu tenho que resolver? De repente, eu preciso colocar comida para minha família. Quantos meninos que estão na base jogando futebol e que têm uma responsabilidade muito grande para com a sua família, com o dinheirinho que ganha, né? Uhum. E como é que ele trabalha as etapas dessa tomada de decisão cuidando da família que está necessitada, cuidando do clube que exige, cuidando do fisiológico, né? Habilidades psicológicas e fisiológicas, hora de dormir, hora de comer, o que comer, onde comer, como é que vai ter hora de lazer e tudo mais. Quais as soluções? Tudo isso é um processo de decisão, é um processo decisório. Tudo isso envolve escolha, tudo isso envolve objetivo, tudo isso envolve preferência, tudo isso envolve estratégia, enfim. Uhum. Então, para se chegar no resultado é muito, muito complexo. Então, tomada de decisão é muito longo, não dá para falar aqui. A gente está tendo uma conversa para refletirmos a respeito, mas é muito, muito, muito complexo. É. E envolve o desenvolvimento dessas habilidades, né? Porque, por exemplo, você está dando o exemplo aí do menino, está jogando bola, ganhando já o seu dinheirinho, mas muitas vezes ele é tão novinho, né? Está numa idade que ainda não tem as habilidades necessárias, desenvolvidas cognitivamente, mesmo falando, em vários aspectos, para tomar determinados tipos de decisão, né? Porque tem a ver com a maturidade também cognitiva, emocional, né? E isso gera muita ansiedade, né? Se eu tenho uma demanda que é maior do que a minha capacidade, né, de atender, de tomar uma decisão em função daquilo, e aí eu estava te ouvindo falar, estava pensando também em quem está ouvindo aqui, que é mãe, que é pai, que é técnico, professor, o quanto que a gente também consegue ajudar essas pessoas, essas crianças principalmente, a desenvolverem, porque a gente tende muitas vezes na correria do dia a dia mesmo, eu mesmo tenho uma filha pequena, e volta e meia me vejo fazendo isso, e tento corrigir, né, em tomar decisão pela pessoa. Não, você vai comer isso, não, você vai fazer dessa forma, você vai se vestir dessa forma, né? E tem um momento aí, principalmente que a criança começa a ganhar essa autonomia, querer exercitar isso, escolher a roupa que ela vai usar, por exemplo, e não está combinando nada com nada, né? O quanto que você permite esse exercício dela ir adquirindo esse repertório que eu falei, né? De integrando essas informações para se desenvolver e para ganhar essa confiança, inclusive, de que ela pode tomar decisões. É claro que a gente tem que avaliar sempre o risco, né? Avaliar aí quando que isso é possível, quando que não. Mas dar essa ferramenta também, ajudar essas pessoas, essas crianças, adolescentes principalmente, não só, mas a construírem essas ferramentas, né? Você sabe que essa coisa da tomada de decisão, ela é tão séria, né? Ela é tão séria que às vezes a gente recebe um adulto no consultório ou dentro de alguma das modalidades e ele traz uma autoestima muito baixa, ele traz uma insegurança alta, uma falta de confiança alta, e aí no seu bojo vem uma precariedade na tomada de decisão desde pequeno, onde Uhum. ele não foi estimulado a tomar decisão, e quando ele tomava, ele foi criticado o tempo todo e não corrigido, né? Então, isso afeta demais a confiança desse cidadão quando ele está entrando na fase adulta ou quando já é um adulto,
potencialmente mais velho e que fala, puxa, como que eu não percebi isso antes? A minha vida inteira eu fiz tudo para agradar, a minha vida inteira eu fiquei buscando valoração por parte do outro e eu mesmo não me dei esse valor, né? Então, esse processo de tomada de decisão é uma coisa que tem que ser trabalhado desde muito pequenininho até, né? Porque um dos itens que vai ajudar no estilo de liderança é a tomada de decisão, né? Sim. Tem um conto que eu acho maravilhoso, Flor Vermelha de Caule Verde. Não sei se você conhece, Marta. Vou ler Não. aqui, é um conto curto, minha voz vai ficar embargada em algum momento, que eu não consigo ler esse conto sem me emocionar, mas eu acho ele lindíssimo, é da Ellen Barclay, Flor Vermelha de Caule Verde. Era uma vez um menino. Ele era bastante pequeno e estudava numa grande escola. Mas quando o menino descobriu que podia ir à escola e caminhando, passar através da porta, ficou feliz. E a escola não parecia mais tão grande quanto antes. Certa manhã, quando o menininho estava na aula, a professora disse: "Hoje faremos um desenho." "Que bom", pensou o menino. Ele gostava de fazer desenhos. Podia fazê-los de todos os tipos: leões, tigres, galinhas, vacas, barcos e trens. Pegou então sua caixa de lápis e começou a desenhar. Mas a professora disse: "Esperem, ainda não é hora de começar." E ele esperou até que todos estivessem prontos. "Agora", disse a professora, "desenharemos flores." "Que bom", pensou o menininho. Ele gostava de desenhar flores. E começou a desenhar flores com seu lápis cor-de-rosa, laranja e azul. Mas a professora disse: "Esperem, vou mostrar como fazer." E a flor era vermelha com caule verde. No outro dia, quando o menininho estava em aula ao ar livre, a professora disse: "Hoje faremos alguma coisa com barro." "Que bom", pensou o menininho. Ele gostava de barro. Ele podia fazer todos os tipos de coisas com barro: elefantes, camundongos, carros e caminhões. Começou a juntar e a amassar a sua bola de barro. Mas a professora disse: "Esperem, não é hora de começar." E ele esperou até que todos estivessem prontos. "Agora", disse a professora, "faremos um prato." "Que bom", pensou o menininho. Ele gostava de fazer pratos de todas as formas e tamanhos. A professora disse: "Esperem, vou mostrar como se faz." E ela mostrou a todos como fazer um prato fundo. "Assim", disse a professora, "podem começar agora." O menininho olhou para o prato da professora, então olhou para o seu próprio prato. Ele gostava mais do seu prato do que do da professora, mas não podia dizer isso. Amassou o seu barro numa grande bola novamente e fez um prato igual ao da professora. Era um prato fundo. E muito cedo, o menininho aprendeu a esperar e a olhar e a fazer as coisas exatamente como a professora fazia. E muito cedo, ele não fazia mais as coisas por si mesmo. Então aconteceu que o menino e sua família mudaram-se para outra casa, em outra cidade, e o menininho teve que ir para outra escola. No primeiro dia ele estava lá. A professora disse: "Hoje faremos um desenho." "Que bom", pensou o menininho. E ele esperou que a professora dissesse o que fazer. Mas a professora não disse. Ela apenas andava pela sala. Então veio até ele e falou: "Você não quer desenhar?" "Sim", disse o menininho. "O que é que nós vamos fazer?" "Eu não sei até que você o faça", disse a professora. "Como eu posso fazer?", perguntou o menininho. "Da mesma maneira que você gostar", respondeu a professora. "De que cor?", perguntou o menininho. "Se todos fizerem o mesmo desenho e usarem as mesmas cores, como eu posso saber quem fez o quê e qual o desenho de cada um?" "Eu não sei", disse o menininho. E ele começou a desenhar uma flor vermelha com caule verde. Falei que eu ia chorar. Não é lindo? É muito lindo e muito claro o que nós acabamos de falar, né? O Uhum. quanto somos condicionados a fazer para ter a aprovação do outro, né? Sim. E a responsabilidade de quem ensina, né? De quem guia essas crianças. Que lindo, que lindo. Acho que não tem nem o que falar Consigo falar depois mais nada. disso, né? O impacto é grande, e aí a gente pode avaliar o resultado, né? Uhum. Então, com certeza, os nossos professores, os nossos técnicos, os nossos pais,
Enfim, todas as pessoas, sempre imbuído na melhor boa vontade, tenta ensinar o máximo que pode, mas nem sempre aquilo é o correto, né? Exatamente. E nós aqui como mães também, quem sabe a gente não conseguiu ensinar tudo que é correto, né? Mas ensinamos aquilo que aprendemos e que entendemos que era o melhor. E aí a vida vai ensinando outras coisas, os diferentes núcleos, né? Vão ensinando. Então, tomada de decisão, na verdade, dizendo então para fechar, eu vou trazer as 7 etapas do Chiavenato de novo, né? Sim. Ele diz a importância da percepção, de avaliar e analisar o problema, de observar quais são os objetivos e quais são as alternativas necessárias, de avaliar as alternativas, de selecionar a mais adequada e de implementar a alternativa escolhida. Então, ele termina dizendo que nós precisamos de um objetivo, da preferência, da estratégia, da situação, problema e do resultado. Lembrando que sempre o resultado precisa ser retroalimentado, um feedback para ver o que foi bom, o que pode melhorar para o próximo. E a tomada de decisão não para por aí, porque a gente faz isso o dia inteiro, o tempo todo, né? Isso aí, é um processo contínuo, como tudo que a gente diz aqui, né? Tempo todo. Então, bom para todos, que a gente está aqui finalizando mais um ciclo. Sim. E falaremos em breve de outras coisas. Como diz sempre a Adriana, pode deixar lá alguma sugestão, pode deixar lá algum pedido, pode trazer para nós algumas coisas que pode acrescentar no nosso bate-papo, porque esse é o objetivo do podcast, um bate-papo a respeito de um determinado assunto, tá bom? Pois Até é, a gente breve. está elaborando, né, a segunda temporada e aceitamos sugestões. Já temos aí uns temas, mas aceitamos sugestões, ainda dá tempo de incluir. Então, hoje a gente termina essa primeira temporada. Obrigada a você que acompanhou até aqui. Muito bom ver aí vocês interagindo, ouvindo, participando. Ainda temos, como a gente falou no início, mais um bônus, né? Ainda estamos preparando aí alguns bônus. E fiquem atentos aí que a gente, nesse intervalo entre as temporadas, a gente vai avisar aí dos episódios especiais. Então, até breve. Até. Mobilize. Gestalteando a psicologia do esporte.